Amém, irmãos? Quero comentar uma vez com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nos tem bastante alegria, pelo louvor, pela palavra, por tudo que tem acontecido até aqui. Só temos a agradecer a Deus. Eu gostaria que nós meditássemos na palavra de Deus, onde se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 9 a seguir, aonde se diz assim: a visão em Troade, pregação em Filipe, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da ptonite. Graças a Deus, nós possamos meditar nesta noite, para que nós possamos entender o que o Senhor requer de cada um desta forma. Diz assim a palavra de Deus: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão de Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, prorrogamos, partimos para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando-se de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de purpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, estava seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Senhor Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. Agora encobertamente nos lança fora. Não será assim, mas venha ele mesmo e tire-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados esta palavra. E eles, temendo, ouvindo que era romano, então vindo lhe dizia súplica, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortava, e depois partiram. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nesta hora, nesse instante, Pai amado, acabamos de ler a Tua palavra, Pai querido. Nós queremos nesse instante, Pai amado, pedir a direção do Teu Espírito Santo, Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria a cada essa noite, Pai, que vem para aprender de Ti, que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. E nesta hora, Pai, eu quero pedir a Deus que Teu Espírito Santo, Pai, conceda a cada Pai a Tua sabedoria divina, para que eles possam compreender, Deus, aquilo que não possa se expressar, aquilo que eu não consigo, meu Deus amado, passar para a Tua igreja, mas com o Teu Espírito Santo, Pai, vai ir em conta a necessidade de cada Deus, que através da Tua manifestado na vida de cada Deus, em nome de Jesus Cristo, ainda que a fé de cada um alcança, mas o Teu poder, ó Pai, possa alcançar, ó Deus, a necessidade, a vida de cada um que entrou por essas portas, que não venha sair sem ser abençoado. É que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Está aí, meus irmãos, meditamos na palavra de Deus.
a história do homem a qual Paulo, que no passado era Saulo. Nós vemos a história desse homem a qual ele prosseguia, caminhava na presença de Deus. Mas nós podemos olhar no passado daquele homem. Aquele homem era Paulo, aquele homem era Saulo, que no passado realmente ele perseguia o povo de Deus, para que pudesse assim realmente mostrar o seu poder e autoridade, e entrar em contradição contra a ordem divina, entrar em contradição contra aquilo que Deus, Jesus realmente sameou na face da terra. Mas nós podemos meditar nesse Paulo, nesse Saulo, que no passado transformado em um Paulo, na hora realmente, quando ele viu que Jesus realmente saberia que teria subido, aí realmente falou: agora o negócio ficou mais fácil, porque no passado aquele povo perseguia somente Jesus para que fosse morto, mas a partir do momento que Jesus morre, começa a perseguir aquele povo que seguia Jesus Cristo. Mas nós podemos entender desta forma, nós podemos entender desta maneira, que realmente, mas Deus olhava para aquele homem era um homem corajoso, era um homem valente, era um homem realmente que estava pronto a receber a ordem, e realmente ele cumpria a sua missão aqui na terra. E realmente ele pede aquela autoridade para que pudesse avançar e aprofundar, porque ele tinha um compromisso, uma responsabilidade de matar todo aquele que louvava, aqueles que serviam e falavam no nome de Deus. Mas nós podemos observar que realmente ele realmente com toda velocidade, com todo prazer, com todo carinho, com todo gosto, com todo zelo. Mas eu quero dizer nesta noite, meus irmãos queridos, nós podemos observar naquela hora realmente que ele sai e encontra ali realmente Jesus Cristo, meus irmãos. Mudou realmente a trajetória da sua vida, mudou realmente o seu pensamento. Quando ele encontrou Jesus Cristo, meus irmãos queridos, naquela mesma hora houve uma transformação, e ele começa, meus irmãos queridos, não entendendo nada, porque ele ficou cego, ele caiu. E nós podemos observar dessa mesma maneira na nossa caminhada da vida daqueles que muitas vezes, meus irmãos queridos, aqueles que muitas vezes perseguem, aqueles que muitas vezes não entram em contradição com os mandamentos da palavra de Deus. Muitas vezes, meus irmãos queridos, é necessário que nós entramos muitas vezes em uma determinada situação, em uma determinada luta, para que nós possamos haver nossa vida uma transformação, como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na vida de Saulo, agora transformado no Paulo. E nós observamos, meus irmãos queridos, que ele sai para aquela trajetória, ele sai para aquela hora, ele sai para aquela batalha, porque ele tinha um compromisso, porque realmente, quando encontrou Jesus Cristo, ele realmente mudou o seu pensamento, porque houve nele uma conversão, houve nele uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, porque agora aquele homem que perseguia passava a ser perseguido e começa a entrar no campo de batalha, e começa a entrar, meus irmãos queridos, defendendo o Evangelho, defendendo a palavra de Deus, defendendo os interesses daquele que um dia morreu na cruz do madeiro, para que pudesse salvar a multidão, a qual ele também fazia parte daquele povo. E nós podemos ver, meu irmão, como diz a palavra de Deus, em sonho ele recebe aquele recado, em sonho ele recebe aquela ordem, vai para aquela cidade, vai anunciar o Evangelho, que lá tem povo que perece, lá tem povo que necessita, lá tem povo que chora, tem povo que clama por um socorro, tem povo que clama pela misericórdia. E ele começa a entrar naquele campo de batalha, e ele entra, meus irmãos queridos, logo ele entra naquela trajetória, a primeira coisa que ele encontra logo realmente aquela mulher que estava ali contando a sua história, aquela mulher que estava faturando, aquela mulher que estava ganhando, lucrando muito dinheiro com a sua aliviação, com as suas atitudes, com os seus gestos. E aquela hora que acontece, meus irmãos queridos, quando realmente Paulo depara com aquela mulher vem de encontro. Antes de Paulo abrir a boca, ela veio de encontro e começou a dizer: esse é o homem de Deus, esse é o enviado de Deus, para que ele pudesse realmente, que o povo de Deus acreditasse nele. Quando Paulo ia, que a mulher ia primeiro, coisa que Paulo já estava incomodado daquela situação que aquela mulher pregava. O que acontece? Paulo vai repreender o pensamento daquela mulher. Paulo repreende aquele espírito que estava naquela mulher. E aquela mulher começa a perder o seu lucro. Aquela mulher começa a perder muitas vezes, meus irmãos queridos, e perde da lucro a qual ela
ela semeava, era uma mulher que liderava, era uma mulher que meio bênção, era referência naquela cidade. Daqui a pouco aquela mulher começa a perturbar Paulo perseguiu, falou: o quê? Sai dela, espírito imundo. E naquela mesma hora caiu aquela máscara. E muitas vezes, meus irmãos queridos, não é diferente disso que vivemos hoje, porque você anda no campo de batalha, você anda para pegar o evangelho, você começa a semear, daqui a pouco, muitas vezes, alguém vem ao seu encontro, e dizendo, em nome de Jesus Cristo, dizendo o poder de Deus, dizendo muitas vezes em nome de Jesus Cristo, para tentar te distorcer, tentar tirar você da direção de Deus, tentar fazer um acordo, para que você realmente faça um acordo entre eu comunhão com Ele, para que você se segue e deixe de fazer aquilo que Deus ordena. Mas Paulo repreendeu o espírito daquela mulher, e aquela mulher se transformou, e aquela mulher também, ela foi salva porque foi liberta. E assim nós estamos nessa caminhada, nós estamos realmente quando encontramos com Jesus Cristo, em nossa vida há uma conversão, quando encontramos com Jesus Cristo, em nossa vida há uma mudança de atitude, há uma mudança de direção. Muitas vezes, meus irmãos queridos, nós começamos a olhar, nós começamos a meditar, porque nós estamos passando por essa situação, de repente a vida sua começa a mudar, de repente você que ganhava muito, não está ganhando nada, você que é uma referência, daqui a pouco está esquecido, você que andava em pé, daqui a pouco está, muitas vezes, meus queridos, sentado, você que tinha bolsa financeira, daqui a pouco está muitas vezes parado, está vendo tudo em água abaixo, e você estava em pé, e olha, daqui a pouco você se encontra caído. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus Cristo, meus irmãos queridos, foi através do tombo de Paulo que houve a conversão, naquele povo que onde ele entrava, ali Deus abençoava. Ele é diferente para aquele que quer servir a Deus, para aquele que Deus tem um propósito. Muitas vezes no seu tombo, muitas vezes na sua dificuldade, muitas vezes na sua boca calada, muitas vezes, meus irmãos queridos, é a mudança de direção, é porque você começou a encontrar com Jesus Cristo, e ali começa a haver uma mudança, e essa mudança vem de Deus. Muitas vezes, irmãos, não podemos acontecer, podemos meditar, por que a coisa acontece comigo? Antes de eu estar na igreja, tudo acontecia, e agora está tudo dando errado. Pode ter certeza, meus irmãos queridos, está dando errado é porque você está mudando na tua direção. Paulo foi necessário ficar cego, Paulo foi necessário muitas vezes, meus irmãos queridos, cair, para que pudesse chegar a outra visão. Muitas vezes nós temos que cegar a nossa visão para o mundo, para aquilo que nós praticávamos, para aquilo que nós olhava, e começar uma outra visão diferenciada, olhando para as coisas de Deus, olhando para as coisas que nos levam à salvação, e podemos salvar muitas pessoas. Paulo, se tivesse orado, tivesse entrado com qualquer mulher, tivesse feito um acordo com ela, de forma nenhuma aquele povo seria liberto, de forma nenhuma aquele povo seria salvo. Mas nós sabemos nesta noite que a cama que chama aqui desta maneira, como muitas vezes você tem caído, e através do seu tom é que você está aqui dentro, e através dos seus tom é que você está aqui, é para glorificar o nome de Deus, é para que você mude direção e comece a salvar a multidão que está gemendo, a multidão que está perecendo, a multidão que está muitas vezes, irmãos queridos, na garra do inimigo, pedindo socorro, gemendo, pedindo por um milagre. Paulo, de momento algum, ele foi dar acordo. Paulo, de momento algum, olhou para ele foi para a prisão, ele foi preso porque ele pediu o lucro daquela mulher, ele foi preso porque estava pregando o Deus vivo, Deus poderoso, aquele Jesus que salva e que liberta. E muitas vezes, meus irmãos queridos, se Paulo tivesse medo da cadeia, aquele povo, meus irmãos queridos, não seria liberto. Paulo pagou o preço, Paulo não fez acordo, Paulo não olhou para a finança, Paulo não olhou pelo dinheiro, mas olhou para o gemido daquela alma, daquela vida que estava sendo conduzido pelo Espírito das Trevas. E coisa da mesma forma, meus irmãos queridos, que caiu, não precisa levantar, quantos que estão caídos, que está com esse tombo, é para glorificar a Deus. Nós temos que colocar na presença de Deus, saber que Deus é que está no controle de cada coisa. Alguém pode olhar para Paulo, e Paulo realmente muitas vezes será por quê? E o pior da história, meus irmãos, quando Paulo faz a conversão, quando Paulo se converte, o que acontece? Os
discípulos não querem aceitar Paulo. E não aceita não que ele é um Judas. Não aceita não que ele foi uma pessoa errada. É uma pessoa que não vai dar resultado para nós. É uma pessoa que não vai dar crescimento. É uma pessoa que vai dificultar. Mas ali, meus irmãos queridos, Paulo estava ali na direção de Deus. Paulo estava no mandato de Deus. E a turma ali, mas Paulo não tinha medo de cara feia. Paulo não tinha medo de exército. Paulo não tinha medo não, porque se Paulo está de braço da ordem de Deus. Paulo estava pronto a pagar o preço. Paulo estava pronto para ser desprezado. Paulo estava pronto a ir para a cruz, até ponto de ser morto. E nós, quando aceitamos Jesus, quando aceitamos o desafio, sabendo estar pronto para enfrentar as adversidades. É no trabalho, é no emprego, é na igreja, onde você estiver, você está na direção de Deus e Deus é contigo. É Deus que liberta, Ele que transforma. Se foi chamado, se você caiu, o cair é para que possa glorificar o nome de Deus. Muitas vezes nós ficamos que caiu e muitas vezes olhamos assim, não tem mais jeito, não adianta. Isso vai causar escândalo para nós. O discípulo falava, não aceita esse homem não, que esse homem vai causar escândalo. Esse homem só fez tudo errado, esse homem matou, esse homem fez tudo que é errado na face da terra contra um cristão. Esse homem não possa fazer parte do nosso meio. O povo virava costas para Paulo. Os irmãos se viravam as costas para Paulo, mas Paulo continuava. Paulo continuava. Os discípulos não queriam ouvir ele falar. Os discípulos desprezavam, mas Paulo prosseguia. Porque ele tinha um compromisso com Jesus Cristo. Ele não tinha um compromisso com os discípulos, irmãos, que ele estava olhando para o seu defeito. Ele tinha compromisso com Jesus Cristo, que estava ali realmente com o objetivo de salvar as almas, salvar as vidas, que era um chamado, era um excluído. Ele tinha dentro do seu coração. E você nessa noite tem que ter certeza que você é um excluído, que você foi chamado para fazer a obra. Ainda que eu tente impedir, que eu posso não conseguir. Porque se você ir na direção, você vai até o fim. Aleluia. Você vai conseguir, porque realmente foi Deus que chamou. Não foi eu que coloquei. Não foi irmão, não foi a igreja, não foi ninguém, foi Jesus. Se você tem certeza que Jesus está contigo, você vai até o fim, não tem o que temer. E é assim nós temos que prosseguir dessa mesma forma, meus irmãos queridos. Paulo não olhou para o homem. Paulo não olhou para aqueles que estavam mostrando para ele. Paulo olhou para a necessidade da vida que estava perecendo. Alguém queria calar a sua boca, mas ele não calou, porque ele tinha um compromisso, uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando ele encontrou com Jesus Cristo, ele foi transformado. E todo aquele que encontra com Jesus Cristo e se converte de coração, uma mudança na sua vida. O meu simples gesto não vai mudar a sua direção. A minha simples pregação não vai mudar o seu rumo, não. Porque você está no rumo de Jesus Cristo. Você está na direção do Espírito Santo, meu. E pode ter certeza, ninguém vai tocar em ti, porque Deus é que está contigo. Pode ter certeza que nesta noite, meus irmãos queridos, Paulo ali fez um grande milagre. Paulo, como exemplo, talvez um dia exemplo levou para o povo, para os cristãos, para que eles serviam a Deus. Mas onde ele entrava, o milagre operava. Onde ele entrava, muito era curado, muito era transformado, muito era liberto. E o poder de Deus era exaltado a cada dia, a cada momento. E que nós possamos da mesma forma, irmãos. Ainda se você tem caído, ainda que você realmente, olha assim, tem sido desprezado, ninguém olha para ti, acha que você não é nada, acha que você foi um problema no passado, mas na obra de Deus, na vida você é a solução para a igreja, para o ministério, para a obra de Deus. Lembra que você foi um chamado, lembra que você foi escolhido, lembra que você orava, lembra que você clamava, e Deus continua ouvindo a oração. Daniel, quando estava ali sobre aquela história, Daniel, tenha calma, você vai até o fim, Daniel. As tribulações não têm passado, eu já suprimei a oração. O Senhor já ouviu primeiro o seu clamor. Não foi esquecido, não foi esquecer. O pai esqueceu o filho, a mãe esqueceu o filho, mas jamais Deus esquecerá dos seus lábios que vai derramar, do seu choro que vai derramado. Não temos por que temer, irmãos. Olha para Paulo em coragem, tenha coragem. Muitas vezes, meus irmãos queridos, o homem julga pela aparência, mas Jesus julga pelo coração, Ele conhece o seu coração. E é isso que nós temos que prosseguir, meu desejo, a vontade de ver a obra crescendo, a vontade de ver pessoas rendendo aos pés do Senhor. E aquele que pensa dessa forma, aquele que olha dessa forma, que olha para Jesus Cristo, não olha para o problema, porque só Jesus é a solução. E se você está com Cristo, meu irmão, ninguém vai te tocar. Aleluia! Ninguém vai te acusar. Nem a igreja vai
noite agora porque você está comigo, você converteu. Eu mudei. Se alguém diz que eu sou o mesmo, o problema é quem está falando. Mas se você tem no seu coração Jesus é contigo, meu irmão, ninguém vai te tocar. É que você tem a fé, acredita. Lembra da história de Paulo. Paulo foi um violento, um perseguidor, um que matava, perseguia o povo de Deus. E todos que estão aqui não são desta maneira. Eu tento, por mais que seu pecado, por mais que sua tribulação, muito do que você tem feito é prejudicado você mesmo. Mas Paulo matava sem compaixão. E Deus perdoou, meu irmão. E Deus libertou, Deus transformou. E Paulo hoje é o maior pregador da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aleluia. Paulo é o mensageiro, é hoje, é Paulo que está pregando a mensagem nesta noite. Foi o maior perseguidor de Jesus Cristo, meu irmão. Se alguém diz que você está com esse problema de cada qual foi pregado ontem, toma a sua cruz e siga. Toma a sua cruz e siga. Toma a sua cruz e siga, porque ninguém te deu o que Deus te deu. E a promessa que Deus deu, que Deus disse, vai se cumprir. Vai se cumprir porque Ele não é homem para que minta. Então, irmãos, que nós precisamos ter certeza. Se alguém te acusa, se alguém te condena, Jesus te absolve. Aquela mulher prostituta que foi pegada nada de terra, a mulher estava pronta, aquela mulher estava ali realmente pronta para. É agora. É agora. Eu vou chamar Jesus que Jesus, Ele é fiel. Eu vou chamar Jesus que Jesus é correto. Agora chegou o homem da verdade. Agora chegou aquele que vai matar. Essa mulher vai escapar daqui. Todo mundo, os homens. Os homens. Será que não foi com algum daqueles que ela cometeu pecado? Será que não? Alguém está matando o Senhor.